você eu nada poderei fazer. Meu amigo, amigo, sem você eu nada poderei fazer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Tudo tem um custo. Tudo tem um custo. Eu vou reforçar essa expressão para tentar exteriorizar o meu coração. Ó, tudo tem um custo. A grande dificuldade que nós temos para entender quanto custa, não estou falando sobre dinheiro, por favor, você vai entender onde eu vou chegar, então eu vou dizer de novo: tudo tem um custo. A grande dificuldade que nós temos para entender quanto custa cada coisa é porque quando elas estão em uso, a etiqueta do preço já não está mais. É muito interessante a questão da etiqueta do preço, porque ela revela o custo até para quem não entende a respeito de valor. Mas quando não se tem acesso a quanto custa, não se sabe de fato o quanto é caro e precioso algumas coisas. Nós pais, eu sei que há muitos aqui como eu, alguns até muito mais do que eu, pela quantidade de filhos, de alguma forma nos sentimos ofendidos quando acabamos vendo as nossas crianças atuando com desperdício aquilo que nós compramos com muito suor e sabemos que de alguma maneira nos custou muito caro. Especialmente nos dias de hoje, quando se fala de alimentação, pelo menos em casa, uma cobrança muito grande para colocar no prato que vai comer, porque não pode sobrar. Porque o que sobra vai fora, tem um custo, e o que custou precisa mesmo ser plenamente usado para aquilo que foi investido. Tudo tem um custo. Uma noite assim, para muitas pessoas, não é para mim, para muitas pessoas, custa muito caro. Muito caro. Então, quando você tem em mãos o resultado com grandeza e maestria daquilo que você empenhou, você vai a esse lugar de alegria, felicidade e satisfação por conta desse tipo de movimentação. Mas ainda há, sim, eu sei, nem todos conseguem entender. E mesmo custando caro o resultado, depois, pós-culto,
Eu aprendi isso ao longo dos anos e compartilho muito isso com a igreja. E a frustração desse tipo de situação já foi superada no meu coração. Por que eu estou dizendo? Porque existem pessoas que ainda não estão habituadas com esse tipo de ambiente, porque esse ambiente, não é o seu habitat, não é natural, é espiritual. Um dia eu ouvi de alguém que veio com muita expectativa fazer uma visita na nossa igreja aqui, algum tempo atrás, e aquele culto foi assim, não tão suave e ao mesmo tempo intenso. Foi hardcore, língua estranha, bola de fogo, dança no espírito e cântico espiritual. E alguém saiu dizendo: não tem culto naquela igreja. Aquele povo passou o culto todo falando língua estranha. Não, nós não fazemos isso. O culto todo, desde que Deus não nos mova dessa maneira. As reuniões que nós temos aqui com o pessoal do Ministério de Louvor são palavras de conscientização em relação ao nosso lugar em Deus nesse tempo de ministração. Mas ninguém ensaia isso. Embora exista ensaio das canções, das notas, da entrada, da saída, mas na maioria das vezes, como hoje, nem adianta ensaiar. Não adianta. A gente ensaia porque tem que cumprir o script, porque é de praxe, porque precisamos afinar e aguçar as habilidades, porque precisamos trabalhar em junção, em conexão. Mas olha, nem adianta. Você ensaia, vamos cantar isso, vamos cantar isso. Chega na hora, não canta isso, nem canta aquilo, nem toca isso, nem toca aquilo. Porque a oração parece que sempre estraga o ensaio. E como é bom ter esse tipo de ação que descompromete a nossa perspectiva em relação à programação e atende à expectativa do coração de Deus. Mas isso acaba nos custando muito caro, porque quem não faz parte desse habitat espiritual, porque não é natural, se sente desprestigiado, porque veio para o culto já programado a um formato aonde as coisas acontecem assim, pauta a pauta, pauta a pauta. E ao longo dos meses, quando você conversa, eu não estou falando de forma crítica, por favor, não entenda isso. Ao longo dos meses, quando você conversa com essas pessoas, elas já sabem de cor e salteado toda a programação, sabe por quê? Porque só é culto se for daquele jeito. O problema de colocar no papel e colocar o coração humano nesse lugar de decisão de como deve ser um culto, é que boa parte das vezes vai caber tudo e todos, mas só Deus vai ficar de fora. Só Deus não vai ter espaço. E quando Ele precisar de espaço, Ele não vai poder se mover nem se manifestar. Por quê? Porque a programação do culto já precisa ser honrada. A programação tem que ser executada. Então isso nos custa antes, e isso nos custa depois. Talvez haja alguém a quem esteja muito frustrado, porque esse ambiente causa esse tipo de sensação para quem não faz parte desse habitat. Muito frustrado, por quê? Porque eu queria, como Naamã, aquele homem general do qual eu destaco também, a Bíblia diz agora, leproso, que esperava que as coisas acontecessem ao seu modo, à sua maneira. Eu achei que ele sairia e ele moveria a mão sobre a minha lepra e eu me curaria, mas ao contrário disso, nem me atendeu e ainda me mandou tomar banho no Rio Jordão. Não tem por acaso rios melhores da onde eu vim? Deus não cabe dentro dessa caixinha de fósforo. Tentá-lo colocar ali é desfrutar de uma gota de um oceano infinito. Eu não quero entristecer o seu coração, mas se for para escolher, e eu amo você, meu irmão, entre entristecer o coração de Deus e o seu, eu hoje vou escolher
alegrar o coração de Deus. Já está comprovado, gente, que a gente não é bom em muita coisa. Tem gente que prega melhor e eu não tenho crise nenhuma quanto a isso. Tem gente que canta melhor, tem gente que toca melhor, tem gente que tem estrutura melhor, tem gente que tem mais recursos. Esse é o nosso diferencial, esse é o nosso referencial. Uma igreja que ainda luta, trabalha, peleja, busca. E não estou dizendo que as outras não sejam, estou falando da nossa, mas uma igreja que luta, trabalha, peleja e busca e se esforça pela presença. Pela presença. Algumas coisas que já foram ditas aqui enquanto foi cantado, enquanto foi orado e enquanto foi ministrado. E elas não saíram do pregador. Porque o Espírito de Deus teve tanta liberdade que pôde ministrar no seu coração. Pessoas tiveram visões, revelações, impressões. Deus reacendeu aí no seu coração o desejo de voltar à ação. Deus colocou novos sonhos, projetos. Deus revelou propósitos. Sem que tudo isso fosse gritado no microfone, foi sussurrado aí na sua alma, no seu coração, no seu espírito. Por quê, pastor? Porque aonde a liberdade, irmão, aonde a liberdade, Ele faz assim. Ele faz dessa forma. Agora, se me vale lembrar, ou pelo menos mostrar, que assisti esse pessoal aqui do Ministério Louvor se entregar, aqui, um a um, cada um com suas características e particularidades. Obrigado, meninas. Cada um com seus modos e formas de entrega. Mas assistir esse pessoal aqui do Ministério Louvor se entregar, para mim está dizendo assim: é verdade. Não tem manipulação. Porque ao contrário disso, poderíamos parecer grandes profissionais dos quais, primeiro, nós não somos, e segundo, se pudéssemos ser, nós não queríamos, porque estamos felizes nesse lugar de adoradores. Quanto é que custa um culto, pastor? Custa antes, custa durante, custa depois. Mas do fundo do meu coração há algo que eu gostaria que você estivesse habituado. Falando de habitat espiritual, é o ambiente carregado pela presença de Deus. É um ambiente carregado pela presença de Deus. Porque sem isso, irmãos, olha, nós seríamos muito bons religiosos. Sem isso, seríamos ainda uma igreja forte, imponente, corajosa, determinada e unida, mas não seríamos uma igreja espiritual. Sem isso, nós alegraríamos as pessoas, moveríamos elas, entreteríamos elas, mas não haveria nem mudança e nem transformação. Por isso que se há algo que nós temos que aprender a conservar ao longo da vida, é a presença. Olha, amado, que está passando por crise no seu casamento, não é teologia que está faltando. Embora talvez você nem tenha muita, não é teologia, é Deus. É Deus, é Deus. Pastor, tô com problemas gravíssimos financeiros, muitas pessoas. Mas do fundo do coração, uma boa administração faz a diferença. Mas não é só boa administração. É Deus. É Deus. Quando nós arrastamos, pegamos, trouxemos Ele para dentro dessas áreas que apontam falência, que mostram deficiência, é porque também está revelando a ausência da presença. Eu caí porque alguém me magoou, eu caí porque alguém me feriu, eu saí porque alguém me parou, eu saí porque eu não fui assistido nem atendido. Era Deus que estava faltando.
Porque se ele estivesse lá na proporção necessária, suficiente, tudo isso seria pequeno comparado à ação de superação que a presença dele traz ao seu coração. Nossa grande falha são exatamente, os nossos momentos de maiores falhas são exatamente os nossos momentos de desculpa, de falta de reconhecimento, de posicionamento. Porque aonde Deus está, irmão, olha, a morte sai, a enfermidade também. O que está quebrado, irmão, é consertado. O que está destruído é restaurado. Aonde Deus está. Quando você encontrar pessoas e elas estão sentadas aí aos montes aqui na igreja, aqui ó, falando de suas vitórias e conquistas, sim, elas têm o seu mérito, mas sobre todos os méritos dos quais elas carregam, é porque elas têm Deus. Elas têm Deus. Elas têm Deus. Decidiram empregar a sua força, investir a sua vida em lugares de alta, eu estou falando sobre valor, em lugares de alta rentabilidade. Sim. Quando ficou difícil, não foram bater boca, não foram discutir. Quando ficou difícil, não foram tirar satisfação. Não, eu tenho que esvaziar o meu coração. Não, eles dobraram os joelhos e ficaram ali aos pés do Senhor até que Ele viesse e restaurasse, curasse e abençoasse. Superaram seus momentos de solidão em oração, porque traz a presença do coração. Alguém um dia perguntou: pastor, como é possível estar afinco ao longo da vida? E eu digo isso com alegria, não com orgulho, com alegria. 23, quase 24 anos de ministério, e sem interrupção. Vencer de oração. Vencer de oração. Isso é uma coisa que eu aprendi a orar sozinho, gente. Porque quem espera os outros para orar, olha, infelizmente vai viver dependente, pedindo muita oração. E esses dias eu fiz uma proclamação aqui, eu fiz uma imploração para que orassem pela minha vida. Eu preciso, não dou conta. Não dou conta de ser o pastor que eu gostaria. Quantas pessoas estão esperando uma visita minha? Eu não fui. Eu não pude. Embora desejasse muito, como diz alguém nas escrituras, está convosco, eu não pude. Eu não pude. Eu sou muito bem quisto por essa casa, pelos meus irmãos, e por isso eu recebo 3, 4, 5 convites para tomar um café todos os dias. Que delícia, né? Mas eu tenho que priorizar aqueles que sinalizam necessidades. E mesmo aqueles que sinalizam necessidade, às vezes a demanda me impossibilita de chegar a tempo, como eu gostaria. Você não tem ideia como é o meu WhatsApp, quando eu demoro um dia para responder, você não tem ideia. Pois é, mensagem aqui. Às vezes eu tenho 130 mensagens para responder de pessoas particulares. Preciso fazer isso enquanto eu almoço. Por isso que o pastor está falando. Eu descobri algo essa semana a respeito de mim que me preocupou bastante. Se você ouvir um áudio meu na velocidade 2, sempre vai parecer que eu estou brigando. 1,5 eu estou bravo, na velocidade 2 eu estou irado. Aí o irmão: nossa, pastor, fiquei tão magoado com as palavras que o pastor me deu. Me feriu o coração. Aí eu parei para ouvir. Falei: mas eu não falei nada demais. Deixa eu ouvir de novo. Coloquei na velocidade. Eu falei: eu estava brigando com o irmão. Altera. E eu descobri que uma das finalidades desse recurso, é para distorcer a capacidade que nós temos de discernir emoção durante a fala. Parece que eu estava bravo. Falei: meu Deus, eu estava bravo mesmo. Falei: irmão, volta o áudio e coloca na velocidade normal.
Você vai, nossa pastor, como mudou? Eu falei, pois é, até eu me assustei. Você não está errado, até eu me assustei. Até eu me assustei. Mas no fundo, nós temos boas alegações. Nós temos boas desculpas. E elas, por um determinado tempo, servem de justificativa para amenizar, para anestesiar algumas cobranças que estão sobre o nosso coração. A culpa é do líder, a culpa é do pastor, a culpa é da igreja. Eu conheço. A nossa geração, essa agora, aqui ó, não aqui, é a geração onde tem a maior quantidade de pessoas afastadas da igreja. Boa parte delas estão porque alegam que sofreram grande decepção. E então elas decidiram não ser mais elas, plural, ser igreja. Adotaram uma teologia que não é bíblica, que a igreja sou eu, e a igreja não sou eu, a igreja somos nós, nunca no singular, sempre no plural. Cada um aqui é um membro do corpo de Cristo, ninguém é o corpo completo nem perfeito, cada um é um membro. Se você sai, você morre, por quê? Porque o membro fora do corpo apodrece, é como um galho cortado em uma árvore. Ninguém é árvore, todo mundo aqui, diz a Bíblia, foi enxertado nele. Se o galho é cortado, a árvore não morre, quem morre é o galho. E o que está no galho, os frutos que ele pode produzir ou está produzindo. Mas a quantidade de pessoas desigrejadas, e elas têm boas desculpas. Eu concordo que tem gente desonesta em todos os aspectos. Nem todos estão preparados para enfrentar todos os tipos de oposição, principalmente de tentação. Porque se a pessoa não sente desejo de sucumbir, não é tentação. Não adianta, irmão, chegar na tua casa e fritar aquele bife de fígado acebolado assim, que nem a minha esposa faz. Ela tempera no leite porque ajunta de novo as proteínas e tal. Mas nunca que eu vou quebrar um jejum por causa de um bife de fígado. Eu não gosto nem do cheiro. Ai, irmão, mas se tiver aquela costela na brasa escorrendo, aquela casca, aquele negócio, aí fica difícil. Eu vou ter que fazer uma oração, Senhor, me ajuda. Eu vou ter que, ou eu saio dali ou alguém tira a costela de lá. Mas quando eu encontro pessoas assim, magoadas com pessoas na igreja, feridas, porque não foram assistidas, porque não foram atendidas, ou porque foram decepcionadas, eu as entendo. Mas no fundo do coração, eu também pergunto, por que não houve superação? Alguém já achou um cabelo no meio da comida aqui, além de mim? Um dia eu achei uma peruca. Todas as vezes que eu compro um lanche, uma comida e vem um cabelo, sabe qual é a pergunta que eu me faço? De que parte do corpo esse cabelo veio? Se for mais durinho assim, eu falo assim, esse cabelo não é cabelo, é pelo. Será que é da barba? Será que é do sovaco? Será que é dos irmãos que tem, dos cozinheiros que tem mais pelo aqui, ó? Tem uns mais tipo Tony Ramos, mais peludo assim. Será? Não é nojento? Por quê? Porque pelo e cabelo tem um lugar específico para estar, não foi feito para estar no meio da comida. O que você faz quando você acha um pelo no meio da comida? Faz o quê? Você tira o pelo e come? Eu tiro e como. E no outro dia, quando der fome, o que você vai fazer? Vai parar de comer? Porque tinha um pelo? Você vai parar de comer porque tinha um cabelo? Não. Quantas vezes já brigou com a tua esposa? E ela com você também.
E a superação em relação a essa situação fez com que houvessem perdão, restauração e continuidade. Mas quando é igreja, as pessoas vão embora. Alguém já teve algum patrão desonesto aqui além de mim? Porque eu tive alguns já nessa vida. Comecei a trabalhar muito cedo. Eu tinha um irmão, Jackson, que me batia. Eu testemunhei para os irmãos, faz parte. Não sei o quê. Pá! Me dava tapa na cabeça, soco nas costas. Um dia minha mãe teve que ir lá intervir. Eu era criança, eu era moleque, eu era adolescente. Não tinha esses irmãos assim, ó, com sangue nos olhos aí, perigoso, que eu sei que se botar a mão numa criança hoje, eles vão que nem louco em cima, debaixo de autoridade. Hoje a gente tem pessoas aqui qualificadas para isso, que atendem o mais rápido possível. E se mexer com uma dessas crianças, irmão? Mas por conta da experiência terrível que tive, vocês acham que eu parei de trabalhar? Eu só mudei de emprego. Mas tem gente que nunca mais vai para a igreja. Sabe o que você faz quando você está querendo viver um sonho e não consegue? Você procura na próxima padaria. Não tem nessa, eu vou na outra. Você está entendendo o que eu estou falando? A igreja é uma escola para a vida que é cheia de desafios assim. Você não para de trabalhar porque o teu patrão é desonesto. Mas o pastor lá da outra igreja era. Mas tem outros patrões ou pastores, você está entendendo a minha comparação? Não sou patrão de ninguém. Eu tenho patrão. Eu sou servo. Talvez uma das experiências mais traumáticas que eu tive, já superadas, em relação à casa. Um dia nós estávamos dormindo, bairro Champanhar, Maringá, minha mãe vai lembrar. Era muito cedo. E uns homens começaram a descobrir a casa, lembra, mãe? 6 e pouco da manhã, os caras tirando a telha da minha casa. Se eu estava lembrando disso, como assim você está dormindo? Daqui a pouco aquele monte de gente tirando a telha da casa. O cara pediu a casa, não tinha nada atrasado, o cara pediu a casa, estava no prazo e ele resolveu adiantar o prazo e ele foi lá para desmanchar a casa com a gente dentro. Tirou a telha, destelhando a casa já. Lembra desse dia? Vocês acham que eu fui morar na rua por conta disso? Eu procurei outra casa. Mas quando fala igreja, quando fala irmãos, algumas pessoas se ressentem tanto no coração. Porque elas não entenderam a coletividade de tudo isso. E a sua visão ainda está dentro da sua individualidade. E eu como pastor, eu respeito demais, eu amo demais. Mas elas não entenderam a coletividade. A forma que Deus nos dá para sermos participantes, não só do bônus, mas do ônus. Sim. Não é para que pessoas estabeleçam responsabilidade sobre nós, e isso é muito bom, mas para que nós também tenhamos responsabilidade com tudo isso. E possamos entender que esta, irmãos, não é outro lugar. Esse não é outro lugar senão a casa de quem? De quem? Não é a sua, é a casa de Deus. Você precisa saber disso. A casa de Deus. Por isso a Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Por quê? Porque não é a minha casa, é a casa de Deus. Esse falso senso de exceder nesse contexto familiar fez com que perdesse o temor a esse lugar. Então nós passamos a chamar de palco. Tem luz, tem fumaça, é colorido, divertido, interativo, pisca, se a gente falar, bota a luz aí, pisca, desliga, acende. Mas não é. Não é. Por trás de tudo isso, você nem imagina que esse é o lugar aonde
é colocado aqueles que serão o sacrifício do culto, da ocasião. Nós mascaramos, perdemos a parte da visibilidade, aonde revela algumas verdades. Aqui você sobe para morrer. Você pode estar vivo, você pode subir vivo, pode, pastor, pode, só não pode descer vivo. Você tem que descer morto, porque talvez você seja o sacrifício da noite. Jesus já foi. Ele disse: você que tomou a sua cruz, agora me siga. Ele nunca disse que seus discípulos não iriam morrer por ele, apenas não concordou que eles fizessem isso antes dele. Aí ele vai: agora vem você e vai e faça o mesmo. Então tudo isso pesa no meu coração, porque eu sei que esse lugar é um lugar de restauração, é uma casa espiritual. Ela difere de todas as outras, e cada uma delas oferece um tipo específico de serviço. Se você for no dentista, você espera que o dentista faça um bom trabalho e você saia dali pelo menos com um belo sorriso. Se for canal que pega em HD ou Full HD, tratamento de canal. Se estiver escuro, você quer um clareamento. Se for na borracharia, você quer sair com um pneu cheio, com a bola cheia. Aqui também. Talvez um pouco desfavorecidos, porque as pessoas se impressionam pelas coisas que ela tem para mostrar. E no final dessa noite você não vai sair com uma caixa aqui. Dependendo do lugar que você compra, eu estou falando sobre valor, você não vai sair com uma bela sacola ostentando durante o shopping. Passou na loja tal, Eu já vi gente pegar sacola chique e passar lá nas lojas mais simples, comprar e botar dentro da sacola chique e andar no shopping como se tivesse saído da loja tal. Você não vai ter algo para mostrar, mas você vai ter algo para ser. Porque o que Deus faz não está simplesmente limitado àquilo que as pessoas podem ver, mas àquilo que você pode ser. Porque a ação de Deus tem por prioridade o teu coração. É de dentro para fora, não é de fora, não é estético, é de dentro para fora. É aqui. E a exteriorização desse tipo de ação só se dá quando as pessoas começam a observar uma mudança de padrão em você. Peraí, ele mentia tanto e já não mente mais. Ele defraudava, ele enganava, ele manipulava, ela era assim. E mudou isso, por quê? Porque está exteriorizando aquilo que está sendo introduzido, entronizado aqui no seu coração. Então isso vai ganhar visibilidade por conta da observação. Como é que é o nome disso, pastor? Testemunho. É você falando muito sem dizer nada. É você sendo na prática aquilo que é evangelho. É você pregando sem microfone. Então a conservação, o cuidado, a paixão, a entrega e a devoção a lugares assim precisam ser feitas como se deve, para que você realmente tenha aquilo que você gerou por expectativa, ou muito melhor do que atender às tuas expectativas, é voltar para casa sabendo que as de Deus foram atendidas sobre a minha vida. Quando isso acontece, as coisas vão além dos marcos e dos limites que você estabeleceu. Deus quer te levar a esse lugar de profundidade. Deus quer te levar a esse lugar de entendimento, aonde de verdade, irmão, você está por pertencimento e não por necessidade. Eu vou dizer de novo: Deus quer te levar a esse lugar de verdade, aonde você está por pertencimento e não por necessidade. Porque se você se move por necessidade, você ainda não está se movendo da forma certa, e você não estará andando de fé em fé, mas de luta em luta. Eu tenho certeza que o pessoal que estava aqui e aí, jogado de joelho, orando e adorando, a certeza absoluta que todos eles têm problemas. Tem uma continha aí para pagar, tem uma continha para pagar lá, irmão?
Tem uns cartão de crédito para acertar, eu tenho certeza. Mas eles puderam entrar em um lugar, em Deus, no ambiente de adoração, que só é possível quando essas picuinhas da vida, e eu sei que não são pequenas, são colocadas fora a parte. Ah, pastor, eles adoraram, e o cartão de crédito? O cartão de crédito continua lá, o dinheiro. Precisa vir a conta. Permanece. Mas não foram impedidos porque não se movem por necessidade, mas por pertencimento. Eu conheço pessoas que vêm de longe, irmão, e às vezes ajunta moeda para botar gasolina no carro e vir. E poderia, talvez você diga, pastor, que extravagância, que exagero, poderia usar o combustível para outra finalidade, mas todos nós precisamos fazer escolhas de valores. E o que é importante sempre vai ter investimento da minha parte, seja financeiro ou de tempo. Já notou? Se o entretenimento for mais importante, ele vai sugar, ele vai absorver parte da sua vida, e se você não cuidar, vai devorá-la por inteiro. As pessoas mais importantes, os lugares mais importantes, as coisas mais importantes. A vida é feita de escolhas, e as escolhas são determinadas pelo nosso coração. A Bíblia diz: aonde está o teu tesouro? E eu não sei o que você considera como valor, e eu estou falando sobre valor. Aonde está o seu tesouro? Quer achar o coração de alguém? Procura onde está o tesouro dela, que você vai encontrar o coração dela. Quer achar o coração de alguém? Procura. Vou te dar uma dica profunda, que vai te facilitar na antecipação em relação à questão de relacionamento. Quer ganhar o coração de alguém? Procura onde está o tesouro dela. Se sentar comigo para falar de igreja, se você sentar comigo para falar de Deus, se você sentar comigo para falar da Bíblia, se você sentar comigo para falar de experiência com Deus, se você sentar comigo para falar das coisas de Deus, você ganhou meu coração, porque ali está meu tesouro. Eu babo, irmão. Eu viajo na maionese, eu me projeto, eu me jogo, eu nado, eu mergulho. Quando o assunto em roda é esse, por quê? Às vezes eu sento com pessoas isso quase sempre, para ouvi-las e depois, se tiver a oportunidade, aconselhá-las. Eu nem sempre tenho oportunidade de aconselhar pessoas que eu ouço. E hoje eu entendi a dinâmica desse tipo de procura, porque tem gente que precisa falar, irmão. Precisa falar. Você não consegue formular uma frase, ela te interrompe com um raciocínio. Ela está tão acelerada, que quando você vai formular uma frase, ela te interrompe com um raciocínio. Ela não espera a conclusão. E eu hoje me limito à fala, porque entendo que ela não quer ouvir, ela quer falar. Ela quer um ouvido, ela quer um ouvinte. Eu já falo bastante, então ser ouvinte para mim é um privilégio maravilhoso. Eu tenho a minha velocidade, a minha dinâmica, o meu cuidado em ambiente de aconselhamento. Eu não fico assim gesticulando e pregando como eu estou fazendo. Mas às vezes eu sento para ouvir pessoas e eu vou contar para você. A fala delas entrega do que elas estão cheias. Eu sei quando um obreiro dessa casa, irmão, tá lendo a Bíblia. Eu sei. Transborda quando ele está lendo algum livro. Eu sei. Quando ele está orando. Eu sei. Eu sei. Às vezes ele quer gastar tempo comigo para falar do seu time. Eu sou bom amigo para falar de futebol, mas sou um amigo muito melhor para falar da Bíblia. Eu sou. Eu tenho amigos aqui que toda vez que eu encontro quer falar do seu trabalho, irmão de Deus. Eu já cansei de pedir
para eles pararem, e eles não pararam, e então eles me venceram, e hoje eu paro para ouvi-lo. Falar, ai, trabalho não, pelo amor de Deus. Trabalho, tem alguém assim? Já conhece alguém assim? Pastor Lucas, conhece alguém assim? Fala, ai meu Deus, conhece Raul? Conhece Raul? Conhece irmã Meire? Conhece irmã Elisiane? Alguém assim? Conhece irmã Meire? Ai não, trabalho não. Mas hoje eu entendo o seu coração e a sua necessidade de destravar. Então eu dou corda. Tá aí, a mangueira era que cor? E o milímetro do fio? Tá, mas o alicate pegou fogo ou não pegou? Por que você cortou lá Por que você cortou o fio e fechou curtos no prédio inteiro, rapaz? Tá tudo queimado, estourado. Hã? Choque na mão. Mas é meu amigo. E eu quero ouvi-lo. Só não posso aconselhá-lo. Não dá tempo. Meu confidente, meu companheiro. A gente chora, a gente ora. A gente busca a Deus, ora a tempo. Você está entendendo? A gente aprende, a vida ensina. Algumas coisas eu estou vivendo. E eu não estou contando vantagem, não. Pelo contrário, a falta disso ao longo do tempo revela muita desvantagem. Um tipo específico de valorização a coisas que eu nem sabia o quanto custava caro. O exemplo é um amigo. Gente, quantos amigos você tem? De verdade. Amigo de verdade. Quantos amigos você tem? As irmãs sempre menos do que os homens. Isso é estatisticamente comprovado. As mulheres só não dominam o mundo porque elas não conseguem trabalhar em conjunto. O dia que elas descobrirem como podem se unir, acabou para nós, homem. Para não acabar para nós, homem, deixa assim. Porque elas são mais inteligentes, cientificamente comprovado. Só não tem mais força física, mas tem uma estrutura emocional do qual, irmão, eu não dou conta. Eu, quando perdi um bebê, eu e minha esposa, a minha esposa me ajudou no processo de superação. Meu emocional foi destruído. É ela que me consolava as madrugadas adentro, que eu passei por um trauma de aborto. Sim, cientificamente comprovado. Mas nós é assim, irmão, nós compramos sapato igual e ainda batemos foto. Marcamos a loja e o preço ainda. Nós somos assim, as mulheres não. Se todo vindo uma mulher com sapato igual, meu Deus. Deus do céu. Jesus amado. Fazer o quê? Então você começa a dar valor a algumas coisas que ao longo da vida, assim, olha, quem é jovem, eu já fui, não parece, faz tempo, uns 20 e poucos anos isso. Mas algumas coisas não mudam. Você começa a dar valor a coisas que você nem sabia que era importante. Nem sabia que era importante. Você começa a ver que as pessoas mais importantes na sua vida não são aquelas que têm dinheiro para te emprestar. Dinheiro todo mundo tem. Se não todo mundo, muita gente. Você só precisa saber acionar, pedir. As pessoas mais importantes são aquelas que têm um conselho. Conselho é mais importante que dinheiro. Muito mais importante. Às vezes eu sento com pessoas e elas acham que eu vou dar uma oferta para elas. E elas falam sua necessidade, e elas esperam uma oferta. Eu digo assim, olha, eu conheço teu coração. E talvez tudo o que eu tenha falado não lhe faça tanto sentido, porque a sua expectativa é que eu pague uma conta sua. E eu não pago pensão. Eu não pago pensão dos outros, eu não pago pensão. Cansei de falar isso, irmão, eu não pago pensão. Na hora de fazer, né, meu irmão, estava bom, né? Então, pagar pensão. Não pago pensão, fica claro isso, essa observação. Mas eu tenho um conselho para te dar, e ele pode mudar a sua vida. Hoje eu pensava, irmã Vanessa,
o quanto a nossa cultura nos desfavorece em relação ao nosso crescimento. Eu pensava sobre isso hoje. Em outras culturas, os mais velhos são tratados com mais importância. Sabe por quê? Por quanto de conhecimento e sabedoria que eles carregam. Não. Os velhinhos, para pouca coisa serve. Por quê? Porque o nosso sistema é bruto, só tem valor quem sabe fazer força. E às vezes não é força que precisa, é jeito, é conhecimento, é prática. Quando se um sábio morre, junto com ele, vai o seu conhecimento. E ao nosso lado, seca uma fonte. E todo mundo em algum momento tem sede. Eu dizia agora há pouco para os irmãos, e nós já vamos daqui a pouco encerrar. Salomão foi o homem mais sábio que houve na terra, mas ele não sabia de tudo. Ele foi o mais sábio, mas ele não sabia de tudo. Ele sabia mais do que os outros, mas ele não sabia tudo. A prova da sabedoria de Salomão, que Salomão era um homem tão sábio que a Bíblia diz que Salomão tinha conselheiro. Se ele é o mais sábio, por que ele tem conselheiro? Porque se ele não tem conselheiro, ele está sendo uma grande incoerência em relação à sua sabedoria. Porque sabedoria se expressa dessa forma. Como que ele é o mais sábio e não tem ninguém que dá conselho para ele? Tem gente que é assim, acha que sabe de tudo, por isso não pede conselho para ninguém. Você está sendo um tolo. Você está se comportando como um tolo. Você não sabe de muito. Quando você acha que sabe e não pede conselho, você está sendo um tolo. O mais sábio pedia conselho. E os que davam conselho para ele, em alguns aspectos, sabia menos do que ele, mas mostravam para ele uma perspectiva diferente, onde a sua vida emocional não estava diretamente envolvida. Se a tua vida emocional estiver envolvida, o teu conselho fica comprometido, as tuas decisões também. Não é assim quando nós gostamos? Quando nós gostamos, a gente olha, nossa, não, ele não é bagunceiro, ele só está um pouco agitado. Não, eu não sei, professora, por que ele faz assim em casa? Ele não faz. Porque você ama. Mas quando você é a professora que não ama como mãe, fala assim, não, ele é terrível sim. Se deixar, ele me amarra aqui no meio da sala e me bota fogo na frente de todo mundo. Você entendeu? O oposto das duas emoções. Nossa capacidade de discernir fica comprometida. Por quê? Por conta do envolvimento emocional em relação a isso. Salomão era o homem mais sábio, mas ele não sabia tudo. Deus vai te dar coisas das quais você, irmão, vai ser fonte de Deus na vida de pessoas, mas ainda assim você não será absoluto. Você vai precisar que outras pessoas sejam fonte de Deus na sua vida. Dependendo da roda, nós seremos os que sabem menos. Agora há pouco estava falando ali, estava eu, o Bruno e o irmão Salésio. Eu falei, se o assunto for caminhão aqui, o irmão Salésio ganhou. Ele é autoridade. Eu não vou conseguir arrancar uma carreta, eu nem sei como é que funciona o sistema de marcha. Eu não vou conseguir tirar uma carreta daqui com container e outras coisas mais. Ele é autoridade. Mas se for sobre serralheria, eu tenho que ficar quieto. E o irmão Salésio? Também, porque o Bruno domina. É engraçado, né? Eu disse, esse dia eu levei o carro na oficina e o mecânico ficou bravo. O que deu? Falou, não sei. Parou. Ah, mas parou do nada? Falei, parou, estava andando. O que ele fez? Fez blu, 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 blu. Parou. Ah, mas tem que ter. Mas, o que aconteceu? Falei, se eu soubesse o que aconteceu, eu não trazia aqui. Eu tinha arrumado em casa. Saía mais barato para mim. Como eu não dou conta, não sou autoridade, não estudei, não tenho conhecimento para isso, eu vim te procurar. Não sei, eu não sei, irmão. Eu disse, eu não sei mesmo. Eu não sei mesmo. Deus quer nos levar a esse lugar. Eu sempre falo isso. Eu finalizo dizendo, maturidade, irmãos, é importante para lidar com a adversidade. Porque senão nós vamos ficar velhos, se comportando como se fôssemos adolescentes espirituais. Sempre com as mesmas coisas que, sabe o quê?
te arrancam do lugar onde você foi plantado, anulam, cancelam, paralisam o propósito de Deus na sua vida. É isso. Te impossibilitam de viver algo a mais, algo que Deus gostaria de te levar à frente. Pessoas maduras estão prontas para lidar com decepção, estão prontas para lidar com mágoa, estão prontas para lidar com ferida. Pessoas adultas espiritualmente sabem que essas coisas acontecem. Ei, pessoas adultas sabem que traições acontecem. Não estou falando a nível de casamento, estou falando a nível de vida. Pessoas adultas sabem que outras pessoas menos adultas vão gastar tempo falando delas, mal delas. Pessoas sabem. Pessoas adultas não se iludem com aprovação e com aplauso. Por quê? Porque a vida é assim, gente. Tem gente que vai te amar hoje, vai te odiar amanhã, e vai te amar depois, e vai continuar te odiando. Vai um dia te aplaudir, um outro dia te apunhalar. Pessoas adultas estão prontas para lidar com esse campo, com essa situação. Eu não sei quantas vezes minha esposa teve que me perdoar, mas pelo menos umas 1000 vezes. 1000 vezes ela teve que lidar com esse processo de amadurecimento. Hoje a gente sentei com ela e falei: meu Deus, nós tivemos um dia de ontem para hoje tão agradável, porque nós tivemos uma experiência da minha mãe. Pegou o Everton, filho, levou lá para casa da Eveline, minha irmã. Ele feliz da vida lá com um primo, e eu feliz da vida em casa com a esposa. Fui fazer cafuné na cabeça dela. Eu não sei, a última vez que eu pude, por conta de criança, filho, parar para fazer isso por 30 minutos, eu não sei. Falei: meu Deus do céu, meu bem, nós fazia tanto tempo que a gente não ficava um assim voltado para o outro, né? É verdade, nós temos que fazer mais isso. Eu falei: pois é, tem que falar que é Eveline. Aí de vez em quando nós temos que dar isso para o André também. E para Eveline, entrar em cá, André Luiz, deixa os dois lá sozinhos. Verdade. Deus quer nos levar a esse lugar. Porque se Ele consegue embutir isso no seu coração. O que você está recebendo aqui está sendo ministrado em todas as áreas da sua vida. Isso vai fazer de você, irmão, um profissional melhor. Estou te falando. Isso vai te fazer de você um crente melhor, um marido melhor, um filho melhor, uma esposa melhor. Isso vai fazer de você uma pessoa melhor. Isso vai fazer diferença. Se Deus consegue pegar os conselhos dessa noite aqui e semear em várias áreas da sua vida, vai te fazer melhor. Ontem, sexta-feira, tivemos um encontro aqui de homens. É tão desafiador quanto realizar um encontro de mulheres. Mesma coisa. Não é diferente. Nós, para termos sucesso, temos que investir estímulos. Coisas que os homens gostam muito. Vai ter comida. Ajuda muito. Não estou dizendo que alguém se move porque vai ter comida, mas que é um estímulo de saber que no final nós vamos sentar à mesa entre amigos. Mas o desafio é muito grande. A missão, dentre o processo de transformação, é esperar que alguns apresentem resultados muito rápido. Sim. Tomara que ele chegue em casa melhor, que a esposa receba um marido melhor do que foi. Tinha o irmão Daniel aqui todo preocupado. Não, pastor, tem que levar uma marmita para a irmã Débora porque está grávida. Eu achei bonito demais. A pastora Thaís foi lá, levava. Isso aí, irmão, lembra da tua esposa. Ótimo. Sabe, poder devolver os maridos melhores. Mas algumas pessoas não entenderam ainda sobre valor. E mesmo recebendo um marido melhor, não destaca. E quando você não destaca, você não estabelece. Se ele voltou melhor. Se ele voltou pior, você vai falar: nossa, nem parece que veio da igreja. Parece um inimigo, irmão? Não é um inimigo? Nossa, nem parece que veio da igreja. O que foi pregado lá? Eu descobri uma coisa terrível ao longo desse tempo. Eu nunca falei para a igreja. Vou falar só hoje, depois eu não fico outro tempão sem falar. As mulheres que mais, as esposas que menos se identificam comigo são aquelas que têm tendência de ser dominadoras sobre a vida do seu marido, porque elas olham pela forma que eu relaciono com a minha esposa e elas acham um absurdo.
Mulher que tem tendência de ser dominadora, fala assim, eu não gosto desse pastor. Eu não gosto, já ouvi isso. Aí você olha e fala, ela não gosta por causa disso. Eu não gosto desse pastor. Eu não sou machista. Gente, nem de longe. Machista não. Eu acho que nós precisamos ser bíblicos. E o que nós estamos ensinando para os homens aqui, dentre tudo que foi ministrado, embora não pode ser revelado, eu vou contar para vocês um pouquinho. A palavra ontem foi transformando ovelhas em leões. É isso aí, ovelhas em leões. E em momento nenhum foi discriminado, humilhado, envergonhado a pessoa da mulher. Eu disse assim, ó, as mulheres são fortes, elas criam, elas geram filhos, elas dão luz aos filhos, elas criam filhos, elas cuidam da casa, elas levantam cedo e preparam café. No final do dia elas são as últimas para ir para a cama, sendo que muitas delas passaram o dia inteiro trabalhando fora. Elas lavaram a louça, elas limparam a casa, elas fizeram tudo isso. E nós levantamos cedo, fomos trabalhar e voltamos. Em resumo, eu disse, elas são leoas. Elas são verdadeiras leoas. Eu disse, a dificuldade de relacionamento que muitos estão tendo é que só leões conseguem lidar com leoas. Se você não for um leão, você não vai dar conta dessa leoa. É isso que nós estamos ensinando. Ofende, irmão, as irmãs? Estou falando da força que elas têm e do quanto os homens precisam desenvolver habilidades para serem compatíveis a toda essa realidade. É o que Deus quer fazer. É o que Deus quer nos dar, é o que Deus quer estabelecer. Fique de pé comigo, por favor. O tempo foi. Que culto maravilhoso. Hoje eu queria dar um conselho. Pastor, que conselho é esse? Faz de conta que essa aqui é a minha mesa e essa cadeira é onde você senta, para mim poder te aconselhar. Mas os desafios em relação ao ministério dos homens são grandes. Porque alguns estão enfrentando dificuldades tão grandes dentro desse quesito que não conseguem vir. Ontem eu disse aqui, gente, não tenha mais como negligência a ausência de alguns. Olhe de forma espiritual. Não é que eles estão desprezando o que está sendo ensinado, é que espiritualmente falando, existem bloqueios para que eles não cresçam nessa área. Está aí. Quem não veio? Pessoas que vão me procurar essa semana inteira para ouvir, sem menos unção, aquilo que eu ontem falei ungido, aquilo que o pastor Edson pregou ungido. Vão me procurar essa semana para ouvir o pastor em um outro ambiente, aonde não é esse que Deus coloca a sua mão e fala, é minha palavra. Está entendendo, irmão? Esse é o meu principal gabinete pastoral. Aqui é debaixo de oração, no coletivo, junto com todos, onde eu posso, em Deus, extrair do seu coração e trazer direto para o coração, para o seu coração. Pessoas que precisam. É incrível. Você faz encontro de casais, os casais que mais precisam não vêm. No encontro de mulheres, a pastora Thaís está fazendo um bom trabalho já faz um bom tempo. As que mais precisam não vêm. Elas mandam mensagem para a gente. Não vêm. Eu não tenho problema em repetir tudo o que eu falei. É o meu trabalho. Mas eu não sei se eu consigo ser tão eficiente sentado numa cadeira do que aqui num ambiente de unção. Eu não sei. Deus quer te levar a um lugar, querido. Você pode comer, pode comer do pão da vida, não engorda, fortalece. Quanto mais da palavra você come, mais você fica forte. Mais fortalece a sua vida, não engorda, você fica fortalecido. Você ganha massas musculares, espirituais. É isso aí, pode comer. Ah, pastor, mas é uma programação muito vasta. Pois é. É porque há preocupação, não é necessidade de falar, mas há uma necessidade muito grande aí dentro do seu coração de ser ministrado em vários aspectos. Então o seu esforço, é o mínimo diante de tudo aquilo que Deus quer estabelecer. Desempenho, diga comigo, desempenho tem a ver com empenho. Tem
coisa que você não consegue desempenhar porque você não está empenhado. Tem coisas que você não consegue ter um bom resultado porque não existe empenho. Desempenho tem a ver com empenho. Quanto mais você se empenha, mais há desempenho, desenvolvimento, crescimento, alongamento. Eu quero convidar você essa noite para orar comigo, e depois dessa oração, eu quero te convidar a ofertar nessa casa. São dias difíceis para todos, para a igreja também. Deus tem sido generoso conosco em relação ao seu cuidado, mas eu tenho observado, irmãos, os tempos difíceis dos quais tem assolado muitas famílias, e nós vamos rompendo pela fé. Quando você retém aquilo que tem propósito, chamado semente, você anula a possibilidade da prosperidade. Se a semente não encontra o seu destino, os frutos que estão reservados não vêm ao seu favor. Por que que ofertar faz parte do culto? Porque Deus quer abençoar a sua vida em todas as áreas, em todos os aspectos, mas você decide qual Deus pode colocar a mão. Quando eu oferto, quando eu obedeço dizimando, eu estou dizendo: Senhor, pode abençoar minha vida financeira também. Pai, no nome de Jesus, eu quero te adorar essa noite por todo o movimento, ação e atuação de teu Espírito nesta casa. Muito obrigado, porque o Senhor em todo momento e tempo tem sido extremamente poderoso. É por isso que nós oramos agora, em nome de Jesus, pedindo que esta palavra que foi lançada seja plenamente estabelecida, para que seja vivida e muito praticada por sua igreja, para que nós possamos acionar as tuas promessas e nos apropriarmos dela sobre a nossa história, sobre a nossa casa e vida. Essa é a nossa oração em concordância, em nome de Jesus. Amém. Aqui